Que dá Olá, boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu não sei porque toda vez, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Isso, fica à Toda vontade. vez que eu entro no Instagram, ele entra com a câmera virada para frente, em vez no modo selfie. O Instagram, vocês dão um banho na gente, né? É. Bom dia, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo aí que está acompanhando, está entrando Tudo aí na live. ótimo. Boa noite. Para Valeu. começar, muito obrigada por ter aceitado meu convite. É uma honra te ter aqui hoje como meu convidado. A E sua imagem, ô, Daphne, a sua imagem não está aparecendo para não mim. está aparecendo? Não. Ai, meu Deus. Isso tem acontecido algumas vezes, eu não sei porquê. Já aconteceu com outros convidados, de não conseguir me ver. Tá uma tela toda preta, mas não tem problema, eu estou te ouvindo. Você está me vendo? Está me ouvindo bem? Eu tô te vendo e te ouvindo bem. Então, Pessoal, vocês estão me vendo? A Lê tá falando que ali tá normal, tá é, aparecendo os dois. Então vamos seguir em frente. vamos lá, Você vai me ouvindo? vamos lá. Vamos lá, então. O Dr. Vitor, por favor, apresente-se pra gente, conta um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal que é seguidor aqui do Help Júris te conhecer um pouco melhor. Ô, Daphne, primeiramente, não precisa me chamar de doutor, não. Eu fico sério, eu fico meio constrangido quando as Eu pessoas me chamam mesmo. de doutor. É porque a pessoa é tão informal comigo, é tão próximo de mim, né, que assim, eu sempre dispensei esses tratamentos mais formais. Tá? Pode me chamar Perfeito. de Vitor, É tranquilo. Vitor. É E Vitor. isso aí. Daphne, eu sou advogado, né, há 20 anos já. Não tenho a menor vergonha de falar, né, disso, o quanto eu sou velho. E desde antes disso, na verdade, eu já sou especialista em direito do consumidor. Né? A minha relação com o direito do consumidor começou lá, na época de estágio ainda, no PROCON de Juiz de Fora. E depois disso eu me especializei em direito do consumidor efetivamente, lá numa pós-graduação da Estácio de Sá, coordenada brilhantemente pelo nosso querido amigo desembargador aí do TJ do Rio, Erson Rego, e uma pós que teve professores maravilhosos, como ele próprio, Sérgio Cavalieri Filho, Silvio Capanema, Marco Aurélio Bezerra de Mello, enfim, uma galera aí Só que é de mestre conhecimento mesmo, de né? vocês. E né, desde então eu sempre lidei com o direito do consumidor, tanto na prática quanto também no âmbito das produções acadêmicas. Né? Eu já tenho aí, já participei de mais de uma dezena de livros aí de obras coletivas, duas delas como coordenador, organizador, e há algum tempo eu tenho me dedicado a estudar o direito do passageiro. Meus hobbies é estudar a aviação em si. Né? Eu sou louco com avião desde criança, adoro viajar de avião. Na hora da turbulência eu vibro, ao contrário da maioria das Bem pessoas. Adoro. comum, hein, Vitor? Pois é, eu tenho umas maluquices assim, né, que o pessoal Aham. não entende muito, não. Mas eu resolvi unir, eu falei, cara, olha como é que o direito do consumidor é legal, né? Sim. Que ele me permitiu unir uma paixão que eu tenho fora do direito, que é a aviação, mas trazer isso para o direito, né? Que é uma coisa, inclusive, que eu falo, quem se interessa pelo direito passageiro é muito interessante a pessoa estudar o universo da indústria da aviação, da indústria aeronáutica, não indústria no sentido de fábrica, né? A indústria, como que o sistema funciona, porque isso facilita demais a vida do advogado, que tem o conhecimento de algumas nuances desse ramo, né? Então, assim, Sem acho que dúvida. para me apresentar, resumidamente, é isso. Eu sou um cara apaixonado por aviação, apaixonado por direito do consumidor, né, e lido com isso aí já há algum tempo. Maravilha. E aí, ô Vitor, eu tenho certeza que assim, o que a gente vai trazer hoje vai ser muito útil para todos os advogados que atuam nessa área, né? Que atuam no direito do consumidor e mais especificamente, assim como você, né, tem muitas ações que envolvam aí o direito do passageiro e que atuam aqui no estado do Rio. Até, gente, vocês devem ter notado o sotaque, né? Que o Vitor não é daqui do Rio, ele é mineiro, que é mineirinho, bem mineirinho mesmo. Deixe Mora em Juiz de Fora, né? Não, é próximo, eu moro em Cataguases. Cataguases.
A minha primeira faculdade foi aí em Juiz de Fora, eu fiz o FJF. Eu fiz jornalismo aí, amo essa cidade, Juiz de Fora, ótimas lembranças daí. Enfim, mas aí o Vitor me disse o seguinte, Daphne, eu mesmo não tenho ações aí no Rio, eu atuo mais aqui em Minas e tal, mas ele tem muitos alunos que são aqui do Rio, né? E eu falei assim, Vitor, eu tenho certeza que de qualquer forma você vai trazer para a gente conhecimento e vai trazer para a gente uma abordagem que eu vou entrar com essa parte das custas e a gente vai trazer aqui dicas muito importantes para vocês hoje e que vão fazer não só com que vocês consigam ganhar mais celeridade, né, nessas ações especificamente, mas também conseguir já se precaver de grandes problemas e grandes prejuízos que possam ser ocasionados aí para os seus clientes por um desconhecimento seu dessa norma específica. Porque aqui no Rio é bem diferente do que em Minas, né, Vitor? O pessoal, todo mundo fala que aí em As Custas é bem mais tranquilo, né? Porque o tribunal aqui, ele já tem um tabelamento, Daphne, mais ou menos o seguinte sistema. Ele escalona o valor da causa, por exemplo, a causa que tiver o valor de R$ 1 a tantos mil reais, o valor das custas já está lá fixado. É fixo, exatamente. Então, o advogado, basta ele ir até a tabela do TJ aqui e verificar lá em qual patamar que está o valor da causa dele. Eu não tenho ação no Rio, Daphne, de direito do passageiro, tá? Mas eu advogo, eu tenho outros tipos de ação aí no Tribunal do Rio. E já apanhei bastante, já apanhei bastante até eu entender como é que é o sistema aí, né, e compreender, estudar a lei de organização judiciária para saber como é que é esse sistema de recolhimento de custas e mexer no próprio site do tribunal, né, é bastante diferente aqui de Minas. É bastante diferente e realmente é um problema mesmo para os advogados, porque, como você falou, envolve o advogado ter que esmiuçar muitos detalhes, né? Ele tem que saber, realmente. Tem duas leis, né, que são as principais, que vão reger em todas as custas aqui no Rio, que é a Lei 3350 de 99, a Lei de Custas, e também o Código Tributário Estadual, que fala da taxa judiciária. Né? Só que, além disso, entra um monte de outras normas na jogada que aí você realmente precisa ter conhecimento dos modelos de GRERG, estar atento a todas as informações que estão disponíveis lá no site da Corregedoria. Lá tem esse material todo, né, que envolve as custas processuais, e isso faz muita diferença mesmo. A doutora Paty está até falando aqui, ó, que aqui tem que fazer uma faculdade para aprender custas. Não chega tanto, doutora Paty, fica tranquila. Não precisa uma faculdade, mas precisa de ter atenção mesmo. Precisa ter uma atenção assim, especial, né? Porque senão isso vai trazendo impactos, Vitor, para o processo. Eu não sei se você já viveu alguma situação aqui assim nos seus processos, que são muito grandes. Por exemplo, uma ação que poderia ter tido um tempo muito menor de trâmite acaba se enrolando e às vezes levando anos a mais por o advogado não conhecer as custas e ficar errando no recolhimento. Aí ele fica sendo intimado diversas vezes. Infelizmente, o judiciário aqui do Rio, atualmente, é um dos mais morosos também. Né? A gente sofre em uma grave situação com poucos funcionários. Enfim, são N situações. E aí o advogado fica mesmo numa situação difícil e vivendo isso, né, de ter cada vez o processo dele com mais morosidade, com mais lentidão, e sendo que isso é algo que realmente poderia ser minimizado pelo advogado ao dominar o assunto, né? Então, a minha intenção aqui com o Help Juris é exatamente essa, é dar essa ferramenta na mão do advogado para que ele possa minimizar no que compete a ele, né, esse tempo de trâmite processual que está tão extenso. Então, eu queria que a gente trouxesse, que a gente até pensou nisso, que eu acho que vai ser muito interessante para o pessoal, alguma situação prática, Vitor, para a gente poder ver, né, de acordo com a lei do consumidor, o que o advogado tem que prestar atenção, e aí com relação às custas também. O que você trouxe de legal aí para a gente hoje? Daphne, tem algumas situações, né, no direito do passageiro, situações práticas, que realmente até chegam até mim pelos alunos, né, dúvidas de alunos, situações pelas quais eu também passei como advogado,
né, que eu tive que fazer algumas opções. Por exemplo, né, litisconsórcio ativo facultativo. Isso é um grande pesadelo para o advogado, né? Uhum. É uma dúvida muito frequente Sim. que chega até mim, Sim. porque o direito passageiro, às vezes, está viajando ali, uma família, né? Imagina, tá lá o casal com os filhos e os pais e tios e tal. E acontece um problema aéreo, e o aluno vem me perguntar, Vitor, o que eu faço? Eu distribuo uma ação, cada um, né? Uma ação, eu faço um litisconsórcio. Eu falo, olha, isso é uma opção, né, sua, que você tem que avaliar bastante, Sim. inclusive a jurisdição perante a qual você vai atuar. Claro. Por quê? É muito difícil para o advogado, Daphne, uma situação que realmente acontece, é o seguinte, imagine que você pulveriza essas ações, né? Uhum. Distribui individualmente, que é direito de cada um, né, um direito individual, mas aí um juiz ali de uma unidade jurisdicional julga procedente o pedido e condena lá a companhia aérea por dano material, dano moral, etc. E tal. E a outra pessoa que foi vítima do mesmo fato, estava na mesma aeronave, sofreu o mesmo problema, ou estava na mesma situação no aeroporto, teve um cancelamento, um atraso, o juiz de outra unidade jurisdicional julga improcedente. Ou até julga parcialmente procedente, dá o dano material, mas não dá o dano moral. Como é que explica isso para o cliente? Né? E uma dificuldade prática é o seguinte, na minha advocacia, eu opto nessas situações por fazer o litisconsórcio ativo facultativo. Por quê? Sim. Se ganhar, ganha todo mundo, se perder, perde todo mundo. Uhum. O advogado não vai ter esse problema de falar para um cliente, explicar para um cliente por que um ganhou, o outro não ganhou, e que estava na mesma situação. Sim. E isso me gerou, na época, quando eu fiz isso pela primeira vez, a dúvida em relação às custas. Né? Sim. Que eu acho legal você esclarecer isso para quem está nos acompanhando, que é o seguinte, se eu opto por fazer o litisconsórcio ativo, facultativo, no momento de recolher custas, tem que recolher, as custas incidem para cada um dos litisconsórcios. Né? Imagino que cada um tem que pagar lá R$300, as custas do processo são R$300. Uhum. Eu tenho que recolher, imagino que são 4 litisconsórcios, eu tenho que recolher R$1.200 ou eu tenho que recolher R$300, que seria para remunerar a prestação jurisdicional. Então, né? Independentemente do número de litisconsórcios. Entendi. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês exatamente como é que funciona. Vamos supor que essa sua ação, ô Vitor, seja na vara civil, tá? Que seja uma ação de procedimento comum lá na vara civil. Nesse caso, se essas pessoas, né, não têm condição de pedir a ingratuidade, não são hipossuficientes, você vai recolher as custas que são próprias da ação. E o litisconsórcio, ele, na verdade, você não vai ter que multiplicar as custas por completo por 4, não. O que acontece é que em um dos campos, que é o campo dos atos dos escrivães, nesse campo você vai ter que recolher um valor adicional por cada um desses litisconsórcios excedentes, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, suponhamos, vamos imaginar um exemplo. Suponhamos que essas pessoas sejam uma família com 4, né? E que eles estejam pedindo aí uma indenização de dano material por uma bagagem extraviada. Exemplo, né? Dano material e dano moral por isso. Nesse caso, essa ação a gente considera como uma ação de procedimento comum com uma única natureza jurídica, porque você só está fazendo ali pedidos indenizatórios. Então, a única natureza é indenizatória. E aí você vai recolher um valor por essa única natureza, né? Um valor fixo. Eu estou aberta aqui com os modelos. Deixa eu já ir passando até o valor para o pessoal, gente, para vocês ficarem ligadinhos aí. Deixa eu abrir meu modelo. Eu acho que é 473,88, mas deixa eu confirmar os centavos aqui para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Olha lá. Isso mesmo, é R$ 473,88 esse valor dos atos dos escrivães para uma única natureza. Só que aí, o que acontece? Como eu tenho no meu polo ativo 4 pessoas, então eu vou considerar que são litisconsórcios facultativos excedentes o segundo, o terceiro e o quarto autor.
E aí eu vou ter que recolher por cada um deles o valor adicional que está previsto aqui na tabela de R$ 119,87. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou somar aqui na calculadora para vocês. Ó, 119,87 vezes 3, né, que são os meus 3 excedentes, mais os meus 473,88. Só no campo Atos dos Escrivães você vai recolher R$ 833,49. Isso é só um campo, Vitor. Realmente as custas aqui no Rio estão bem caras, né? Porque a gente ainda vai somar isso aqui. Todas as outras custas, ainda tem vários outros campos a serem recolhidos, e tem principalmente a questão da taxa judiciária, que é aí talvez o campo que vai pesar mais, que a gente faz o cálculo sobre o valor dos pedidos. E aí, com relação a isso, eu estava vendo um conteúdo no seu Instagram que eu achei muito legal, que eu já tinha ouvido sobre isso na faculdade, mas te confesso que não estudei profundamente, que é o seguinte: olha como isso influencia, gente, doutora que está ouvindo a gente. Para essa questão de extravio de bagagem, se a viagem for internacional, né, Vitor, existe um patamar, não existe? Sim. O Brasil é signatário de um acordo, né, internacional. Como é que funciona, Vitor? Você sabe me dizer mais ou menos qual que é esse patamar? Sim, é o seguinte, existe, Daphne, as convenções de Varsóvia e Montreal. Uhum. Esses dois tratados internacionais, que o Brasil é signatário, eles regulam exatamente o transporte aéreo internacional, e dentro, nas regras desses tratados, tem algumas regras incidentes sobre direitos do passageiro e principalmente indenização para os casos de extravio ou danos à bagagem ou à carga. E o que acontece? Pela regra internacional, a indenização por dano material nesse caso, se o passageiro tiver a bagagem extraviada ou danificada, ela é limitada a um valor que a gente chama de direito, a convenção chama de direito especial de saque, DES. O que é o direito especial de saque? Isso é uma espécie de moeda internacional criada pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é a média da soma dos valores do dólar, do euro, da libra e do iene. Tá? Para a pessoa calcular o direito especial de saque, soma-se o câmbio do dia dessas 4 moedas, né, e faz a média. Não preocupa com isso quem for atuar na área, porque tem uma calculadora disso no site do Banco Central e em outros sites, no Google. Você coloca lá, calcular direito especial de saque. Ele já faz na hora ali. Uhum. Normalmente, isso oscila entre R$ 6,50 cada direito especial de saque. R$ 6,50, R$ 7,00, 7 e pouquinho. Depende do dia, tá? Mas é nesse patamar aí. Então, a indenização ela é limitada a até 1.000 direitos especiais de saque. Não necessariamente serão 1.000 direitos especiais de saque. Então, isso reflete, isso reflete na questão do valor da causa, por exemplo. Né? E vai refletir no recolhimento de custos. Vai. A não ser que a própria Convenção de Montreal, ela faculta, Daphne, a pessoa que eventualmente esteja viajando com uma mala, que a mala por si só tem um valor elevado, que a gente sabe que tem malas de grifes aí que são caríssimas, né? Que ultrapassam esses 1.000 direitos especiais de saque. A pessoa que leva joia, leva roupa de grife, enfim. É interessante que a pessoa faça o quê? A declaração especial de conteúdo, que está prevista na convenção, que ela fala o seguinte: a companhia aérea vai pagar 1.000 direitos especiais de saque, a não ser que o passageiro faça essa declaração de conteúdo. Mas isso tem que ser prévio à viagem, né? Isso é feito junto à companhia aérea, no aeroporto, a pessoa tem que chegar com mais antecedência, se ela estiver transportando itens caros, né? Fazer essa declaração. Se não fizer, o limite são esses 1.000 direitos especiais de saque. É assim que funciona para voos internacionais. Tá? Isso está no tema, quem quiser pesquisar, tema 210 do STF. O STF é que fez esse julgamento, que promoveu esse julgamento, é um recurso extraordinário da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Uhum. E muita gente criticou esse julgado, mas ele está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Porque lá no artigo 7º do CDC, existe a ressalva de que o código, aplicação às normas do CDC,
respeitadas as normas contidas em tratados internacionais do Brasil, seja signatário. Perfeito. Tá? Então não tem o que chorar em relação a esse tema, não. Entendi. Mas a observação é essa, só para voo internacional. Voo nacional, Já não aplica o CDC da integralidade. Mas então, olha que importante, doutora que estão ouvindo a gente agora, olha que importante você saber essa informação que o Vitor trouxe para a gente. Não adianta você entrar com uma ação pedindo 10 mil reais, 20 mil reais de dano material pelo extravio da mala, porque você vai esbarrar nessa convenção, você vai esbarrar nesse tema 210 do STF. E você pode estar aí fazendo com que seu cliente recolha custas muito mais altas sem necessidade. Porque suponhamos, Vitor, se você estiver pedindo aí, seu pedido só de dano material seja 10 mil reais, tá? Só que, na verdade, deveria ser 6. Sim. A taxa judiciária, ela é calculada em cima do valor do seu pedido, né? Não é nem sobre o valor da causa, é sobre o valor do pedido. E aí, suponhamos que você pediu ali 10 mil de dano material, mais 10 mil de dano moral, 20 mil reais. Isso aqui, a taxa judiciária sobre esses 20 mil, vai dar 600 reais de taxa judiciária. Fora, lembra? Mas aqueles 800, não sei quanto, que a gente já botou lá nos atos dos escrivães, e mais o resto das custas, porque ainda tem mais itens, né? Mas se você sabe já dessa informação e você faz o pedido dentro dessas 1000 unidades, como é que é o mesmo nome? Direito especial de saque. Direito especial de saque. E aí que vai dar mais ou menos uns 6 mil, né? Aí faz o cálculo do dia do ocorrido? Como é que é, Vitor? O direito, como é um câmbio flutuante, né? Uhum. Ele vai ser calculado na data da sentença. Na data da sentença. Obedecer a data da sentença. Aí você faz o cálculo aí na data que você estiver, né, distribuindo a sua ação, mas suponha, vamos arredondar que seja os 6 mil reais, né? Aí a sua ação, que antes era 20 mil o valor somado dos seus pedidos, vai para 16 mil. Aí olha como é que isso vai impactar aqui, vezes 3%, passa para 480. Não parece muita diferença agora, mas quando você soma todas as outras custas, gente, dinheiro é dinheiro. O seu cliente, com certeza, ele vai ficar muito feliz se você fizer com que ele tenha que pagar o mínimo possível. Né, Vitor? Eu acho que isso aí é algo de suma importância, né? Inclusive, Daphne, tem um detalhe muito importante, né, que eu, pelo menos, não vejo as pessoas se atentarem ou comentarem isso, e que reflete diretamente nas custas processuais, que é o seguinte: se tiver menor envolvido, né, no evento, o menor tem gratuidade da justiça, porque a hipossuficiência dele está na jurisprudência, tema pacífico. Nesse caso, a hipossuficiência é presumida. Presumida, claro. Né? Então, ele não recolhe custos, ele vai ter assistência não, a gratuidade da justiça, né? É um detalhe eu não vejo ninguém comentar sobre isso. Isso é importante. E o que acontece? Por exemplo, numa situação desse exemplo que a gente deu, né, de você entrar com uma ação com 4 pessoas, né, com 4 autores. Suponhamos que um deles seja um menor, né? É importante que você diga isso, porque o que vai mudar nessas custas? Você vai tirar só um valor daquele litisconsórcio. No resto, Vitor, continua igual, porque é como se fosse, né, os outros autores, não vai mudar em nada. Agora, acabou que eu não falei de algo muito importante com relação ao litisconsórcio, que tem a ver com o juizado especial civil. Para quem atua no JEC, o litisconsórcio tem um grande impacto quando você vai recolher as custas do recurso nominado. O que acontece? No RI, você tem a maior parte dos valores são fixos. Todos os valores quase são fixos. O que varia é a taxa judiciária, que você vai calcular em razão da regrinha 3P, que é a regra que eu até ensino no meu curso, Vitor, que é essa 3% do valor dos pedidos. Essa é a regra geral. Só que no recurso nominado, você recolhe esse valor de taxa judiciária que você encontrou multiplicado pelo número de recorrentes. Então, se você entrou lá com essa ação com 4 pessoas,
Vamos até imaginar que sejam 4 maiores, né? Para a gente poder fazer um cálculo aqui mais certinho. E aí você encontrou aqueles R$ 600 de taxa judiciária. Você está pedindo indenizações que são R$ 20.000, tá? Você vai multiplicar 600 por 4 e vai recolher taxa judiciária multiplicado por 4 recorrentes. Isso aí é de suma importância que vocês saibam disso, porque no JEC, especialmente, isso é ainda mais grave. Porque se você recolher errado, você não tem a oportunidade de complementar. A complementação no JEC é proibida, né? Isso é um problemaço para os advogados. Eu recebo direto, Vitor, mensagem dos advogados desesperados, porque perderam recurso, né? Às vezes por questão de poucos reais, ou às vezes de muitos reais, em algumas situações, né? Por exemplo, se não souber essa regra, não fizer esse cálculo completo, né? E você vê que realmente o advogado fica sem saber o que fazer. Teve uma advogada, até foi bem recente, foi essa semana, ela falou assim para mim: ô Daphne, como é que eu vou falar isso para cliente? Eu tô aqui me preparando para telefonar para ela, porque como é que eu vou dizer isso para ela? E ela tinha um bom direito, né? A gente sabe que tem alguns juízes de juizado que é complicado, né, Vitor? Não, não é fácil, não. Não dão nada, não dão dano moral de jeito nenhum, ou então se dão um valor ínfimo, e às vezes foi uma situação realmente muito estressante, muito complicada, né? E aí, doutora Paty, na vara civil pode complementar. Na vara civil você vai ser intimada para complementar, tá? Mas no JEC não tem jeito. No JEC já era. Errou, já era. No Perde o JEC são recurso e perde o 48 horas, dinheiro. né? Oi? No JEC são 48 horas. No JEC você tem 48 horas para recolher integralmente, se você não recolheu nada. Agora, se você recolheu e recolheu errado, você não tem mais prazo nenhum para fazer a complementação. Tem alguns poucos juízes que entendem que se você recolheu e dentro de 48 horas você viu o erro e complementou, alguns aceitam. Mas, como isso não é regra, é até complicado a gente falar isso e o advogado, de repente, se fiar nessa possibilidade e acabar perdendo recurso, né? Então, acho importante vocês terem em mente que não dá para errar. De um modo geral, Daphne, eu tenho advogado cada vez menos no juizado especial, porque eu entendo, assim, eu falo isso com muito respeito, né, aos magistrados, ao Poder Judiciário como instituição, mas eu entendo que, assim, primeiro, o prejuízo aí, né, imagina que o advogado ele não entenda, não compreenda a regra perfeitamente, mas, em última instância, o que está em jogo ali é o direito do cliente, do cidadão, do jurisdicionado. Né? Então, inclusive, eu trabalhei com o juiz, eu fui assessor de juiz durante muito tempo, e ele tinha essa mentalidade. Quando ele via que o advogado errava, ele acabava dando uma chance, porque ele usava esse argumento, falou assim, mas eu não posso prejudicar o cliente, né, o cidadão, que é o destinatário da prestação jurisdicional, né, por conta de um erro do advogado, a não ser que seja uma coisa assim, muito realmente não dê para contornar, que geraria um prejuízo muito grande para outra parte, né, alguma coisa assim. Aí é lógico, ele usava isso com muita parcimônia. Claro. Mas eu entendo que o CNJ ele tinha que regulamentar alguns aspectos do juizado especial, Davi, porque você vê, olha só, você tem a lei, mas aí depois você tem aqueles enunciados do FONAGE, e dentro dos enunciados do FONAGE, só para dar um exemplo, eu já caí numa armadilha. Na verdade, não foi uma armadilha. Eu me conduzi profissionalmente atento a um determinado enunciado, que é o enunciado 10, salvo engano, que ele fala lá que, por exemplo, você tem até audiência para poder apresentar a contestação. Só que também tem o enunciado 13, que fala que os prazos processuais se contam a partir da intimação. Sim. E aí fica uma loucura, porque tem juiz que aplica o enunciado 10 e tem um que aplica o 13, que são conflitantes, né? Então, e fora isso, né, você tem, por exemplo, aí no Tribunal do Rio, aqueles avisos conjuntos. Então, quer dizer, além de você ter que conhecer os enunciados do FONAGE, né, a jurisprudência, você tem que conhecer os avisos conjuntos do TJ do Rio. Tem aquela situação de leitura de sentença. Leitura de sentença, olha que isso loucura. Dá muita confusão, não dá, Vitor?
Tem leitura de sentença, Daphne, que cai no domingo, cai no sábado. Caramba. E aí tem um aviso conjunto, salvo engano, é o 17 de 2023, que ele fala o seguinte: independentemente de cair no fim de semana, vai começar a contar o prazo do dia útil imediatamente subsequente, independentemente se houver o quê? Publicação. Mas o que o sistema PJE faz, por exemplo? Ele vai lá e conta o prazo, ele gera a publicação, gera a intimação, e ele bota lá no automático, quando você vai lá em expediente, tem um prazo lá para você se manifestar até o dia tal. E eu já vi advogado tendo prazo, porque o juiz não aceitou, por conta desse aviso conjunto aí, que fala, não, mesmo que caia no fim de semana, por exemplo, o seu prazo vai começar na segunda-feira. Né? Você sabe que eu já vi muito essa situação também. E no PJE gera muita confusão, Vitor, pelo seguinte: o que acontece? O PJE ele teve uma alteração muito importante, até bem recente, né? Que é essa questão da publicação no diário. Antes não era assim. Aí o que eles resolveram? Eles resolveram que eles iam implementar uma publicação no Diário de Justiça automática. Então, quando o juiz profere lá qualquer despacho, decisão, sentença, no que ele assina, automaticamente o conteúdo daquela decisão, daquela sentença, daquele despacho, vai para a publicação no Diário de Justiça. Independente, o juiz, o assessor dele não tem que fazer nada, tá? É automático mesmo. E aí, o PJE começa a contar o prazo também de forma automática. E aí, doutor José Luiz, o que acontece? Quando há leitura e publicação, vale a leitura. Então, o advogado tem que ficar muito atento. Se marcou a leitura de sentença, você esquece o resto, abandona o PJE, aqueles prazos. Eu, inclusive, sugiro isso para vocês. Não se fiem naqueles prazos do PJE. Por quê? Eles podem ter falha. Primeiro, por essa questão de automatização. Segundo, porque às vezes, quando a gente faz uma intimação pelo PJE, vou explicar isso para vocês, isso é bem importante e vocês vão ter uma noção diferente. Às vezes o servidor vai fazer uma intimação e ele coloca manualmente qual seria o prazo daquela intimação. Suponhamos, ele intima ali o autor para se manifestar numa réplica. E ele coloca ali o prazo de 15 dias. Mas suponhamos que essa pessoa é uma pessoa de direito público, que ele intimou ali um município. Aí esse prazo vai ser dobrado. E às vezes o servidor não se atentou no volume, ele não lembrou disso e marcou só 15 dias. E aí vai estar aparecendo lá no PJE que esse prazo é de 15 dias, só que não é, de 30. Então, não se guiem pelo prazo que está aparecendo lá. Até porque, quando o servidor for passar por aquele processo e fazer a certidão, né, de que se aquela manifestação é tempestiva ou intempestiva, ele não vai se guiar por aquilo ali. Ele vai fazer o cálculo. Porque ainda tem outro problema, Vitor. Suspensão de prazo do tribunal. Normalmente, essas suspensões que não sejam feriados, porque às vezes tem situações, por exemplo, ficou sem sistema tal dia, e aí eles resolvem suspender o prazo aquele dia. Isso aí não entra para aquela contabilização do PJE também. Então, gente, fiquem atentos, e se for no juizado, tiver marcado leitura de sentença, você se guia pela leitura de sentença. Não seguir pela publicação do PJE, porque senão você pode perder o prazo. Já vi também vários advogados que entraram em contato comigo. Daphne, eu perdi o prazo, o que eu posso fazer? Eu falei, doutor, não pode fazer nada. Não tenho o que fazer. Infelizmente. E é um problemão, né, Vitor? Porque também você perdeu o prazo, como é que você vai explicar para o cliente? Né? Como que então, assim, faz? A vida do advogado, Daphne, é complicada. Você tem que ter realmente muita vontade de advogar, né? Porque você tem que conhecer esses regimentos internos dos tribunais, porque cada um tem ali pode, né, tem liberdade dentro do que o Código de Processo Civil, a Constituição, né, facultam para poder estabelecer algumas regras. E tem que saber. Eu lembro que eu tive minha fase concurseiro, tá? Sim. E eu fiz alguns concursos aí para o TJ do Rio já. Eu lembro que, para mim, nossa, era um sacrifício, era um sofrimento estudar a lei de organização judiciária, que é gigantesca. É muita coisa para decorar, você tem aquela coisa lá
a distribuição das comarcas, Uhum. né, essa coisa das custas e tal. Era a parte mais sofrida da Do preparação para o estudo. concurso, era essa. Era do ESA. Não era. Mas, enfim, o advogado tem que, né, busca ajuda. Hoje é muito fácil, né, Daphne? Você tem o. Quando eu estou com dúvida, né, o que eu faço? Na maioria das vezes eu sou até bem atendido, resolve o problema. Liga para a secretaria do juízo, né? Com certeza. Pergunta, se orienta, como é que é? Fala assim, olha, eu sou advogado de outro estado, eu estou com um processo aí, eu estou em dúvida com isso, isso, isso. Passei por um problema, não foi exatamente um problema, né, mas um percalço. Eu tive que distribuir um processo em Santa Catarina 4 vezes até acertar, porque lá também tem a organização judiciária, né? Tem lá, por exemplo, era juizado especial. Você tem lá, juizado especial do norte da ilha, juizado da Universidade Federal de Santa Catarina. Caramba. E aí você tem que descobrir o endereço lá, por exemplo, do réu, né? E verificar dentro da lei de organização judiciária do TJ de Santa Catarina qual que é a competência. Eu tive 4 extinções por incompetência territorial, que eu Caramba. falei, gente, mas o que está acontecendo? Porque o réu é de Santa Catarina, eu estou distribuindo, né, no domicílio do réu, etc. Tal. Só que tinha esse detalhe na lei de organização judiciária. Até eu acertar, eu tive que ligar. Eu liguei para o tribunal e falei com toda humildade, falei, olha, desculpa a minha ignorância, eu sou advogado, eu sou de Minas Gerais, e já tomei 4 extinções, 3 extinções aqui, me ajuda, pelo amor de Deus. Né? Com Aí a certeza. pessoa me ajudou. Né? A pessoa falou, olha, qual que é onde que é o endereço do réu? Eu falei, esse. A pessoa pesquisou no sistema lá, não, você tem que distribuir esse lá no juizado da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Pois assim, é, o advogado tem que ir atrás dessas informações tem. também. Né? Tem que ir atrás. E o advogado também, Vitor, eu acho que ele tem que atuar muito assim como um estrategista, né? Pensar mesmo como se as ações fossem um jogo de xadrez, que ele tem que sempre estar se adiantando nas estratégias, né? Para ele evitar mesmo assim situações que vão complicar para ele com o cliente, né? Não só nas questões processuais, né? Mas principalmente eu falo muito dessa questão de custas, lógico, porque é meu assunto, mas porque traz uma questão que arranha muito a segurança, a confiança que o cliente tem em você, porque envolve grana. E, infelizmente, isso aí é a parte mais sensível de todo mundo. Não adianta, né, falar que não é importante, porque é. Então, você se debruçar sobre isso, aprender sobre esse assunto, perguntar quando tem dúvida, ir lá para o site, pesquisar, enfim, tudo isso é de extrema importância para você ter esse pensamento estratégico, para você pensar lá na frente, né? O que você pode fazer? Eu até, foi bem legal, eu fiz uns stories hoje, o Vitor até compartilhou, pensando numa situação hipotética. Até eu pensei assim, falei, gente, eu tenho que pensar uma história bem legal, porque o pessoal se conecta muito com as histórias, né? E a gente tem, né, um professor em comum, que é o professor Renato Porto, que adora uma história e é um exímio contador de histórias. Eu me inspirei nele para pensar uma história aqui para vocês e que eu tenho certeza que vai auxiliar muito vocês a ter esse pensamento estratégico que eu estou falando. E a situação era a seguinte: suponhamos que vocês tenham aí um cliente, sejam procurados por um cliente, que foi para Paris assistir aí em Jogos das Olimpíadas. Só que ele ganhou essa viagem. Ganhou de um familiar, enfim, de um amigo. Eu queria muito ter esse amigo aí, ia ser bem legal ganhar um presente desse. E só que é o seguinte, lá, além das Olimpíadas, ainda está no fervo do verão europeu. E o pessoal fala que coisa mais comum que tem é extravio de bagagem nessa época lá. E foi o caso, aconteceu isso com essa pessoa, com esse seu cliente, extraviou bagagem, chegou lá e teve que comprar roupas em euro e tal, para não ficar, né? Como é que ele ia ficar ali desprevenido, sem nada. Enfim, e quando ele volta, ele te procura para entrar com a ação. E aí, Vitor, eu quero que você me dê uma ideia, até pela sua experiência, mesmo que não seja, né, de direito do passageiro aqui no estado do Rio, mas eu vou te falar até do que eu tenho visto muito. Que situações assim, que envolvem uma viagem, né, para o exterior, para a Europa, que a gente sabe que é viagem cara e tudo mais,
os juízes já olham e normalmente já indeferem de plano gratuidade de justiça. Mesmo que seja uma situação assim, mas até ele explicar que ganhou mesmo de alguém, que isso não é história, até ele comprovar isso tudo, pode ser que você perca em muito tempo de processo, tá? Mas eu quero que você me diga, Vitor, qual é a sua percepção nesses casos? Você acha que tem influenciado os juízes? Sim, influencia sim, Davi, né? Porque, principalmente, né, o juiz hoje em dia olha muito rede social também, né, para poder definir a gratuidade. Porque como é que funcionava antes do Código de Processo Civil de 2015? Você tinha a lei 1060, que ela era aplicada quase que assim de forma absoluta, né? Pela lei 1060, bastava o quê? Você declarar, né, você alegar para o juiz que você não tinha condições de arcar com as custas, despesas processuais, etc. E aí era o ônus da outra parte, né? O juiz normalmente, o que ele fazia? Na época que eu assessorei, o juiz falava, não, se a parte está alegando, juntou a declaração de hipossuficiência, juntou a declaração de patrocínio gratuito pelo advogado, né, que era uma exigência também, defere, e aí é ônus da parte contrária desconstituir, né, essa alegação. Sim. O CPC 15, ele mudou, né, em relação a isso. Agora, ele fala porque a parte que comprovar a sua hipossuficiência vai ter o direito à gratuidade da justiça. Né? Só que veja, a regra processual é você agora, autor ou réu, né, quem for, quem quiser se beneficiar da gratuidade, vai ter já que apresentar provas de que não tem condições. E aí, essa situação que você citou lá nos stories e tal, realmente é muito interessante. Porque eu, inclusive, nos meus cursos, né, um dos argumentos de venda que eu utilizo, mas não é argumento de venda, porque é verdade mesmo. Esse subnicho do direito passageiro, ele é interessante porque você, primeiro, você tem, via de regra, condição de cobrar honorários iniciais, porque, via de regra, quem viaja tem dinheiro para pagar advogado. Você tem dinheiro para viajar, vai ter dinheiro para pagar o advogado. Né? Só que existe também essa situação, Daphne, da pessoa que ganha na viagem. É muito comum, por exemplo, alguma menina que vai fazer 15 anos, né, pede lá para um cruzeiro marítimo, ou uma viagem para Disney, ou uma viagem para Europa. Você imagina padrinhos de casamento aí, é muito, muito comum padrinhos de casamento presentearem os noivos com a viagem de lua de mel. Né? Então, a pessoa vai ter que fazer, o advogado vai ter que juntar essa prova, né? Dizer para o juiz, olha, muito embora eles tenham viajado para Nova York, por exemplo, essa viagem ela foi ganhada, ela foi um presente de casamento, ela foi um presente de aniversário, um presente de formatura. Né? É muito comum pessoa que viaja a trabalho, para o exterior mesmo, né? Sofreu um problema na viagem internacional, ela está viajando para trabalho, custeado pela empresa. Né? Então, assim, essa pessoa... mas ela gastou lá. Pô, mas aí como é que você vai provar que ela gastou do bolso dela? Que não foi custeado, né, também pela pessoa que estava presenteando. Então, assim, você tem na jurisprudência deferimentos de gratuidade, tá? Nesses casos, mas que a pessoa comprovou efetivamente que aquilo foi um presente, foi uma situação que ela estava viajando, mas não era ela que estava tendo despesa, ou pelo menos não era ela que estava tendo despesa de forma substancial. Mas você também encontra na jurisprudência indeferimento, é muito comum. Eu já vi, inclusive, juízes e desembargadores utilizando a seguinte expressão: sinais externos de riqueza. Eles consideram que uma viagem internacional para os Estados Unidos, para a Europa, né, para a Ásia, isso é um sinal externo de riqueza. E que, portanto, não faz com que a pessoa faça jus à gratuidade da justiça. Então, é um detalhe que o advogado tem que ficar atento, né? Saber do cliente como é que foi feita essa viagem, você que comprou, né? E é algo relativamente fácil de provar, né, Daphne? Porque aí, olha, não, ganhei a viagem e pede para a pessoa, fala assim, olha, infelizmente é uma coisa indelicada, é uma situação ruim, né? Você chegar para a pessoa que te presenteou, porque você vai acabar sabendo quanto custou, né? Claro. E, então fica uma situação constrangedora, de certa forma, mas ter a sensibilidade, né? Falar, aconteceu um problema, infelizmente eu vou ter que te pedir essa informação para eu poder correr atrás dos meus direitos, né? Me defender, porque eu fui lesado, eu fui prejudicado,
E o advogado tem que ter essa habilidade também, né? Eu sempre recomendo que, ó, vai pedir gratuidade em caso envolvendo direito passageiro, comprova, porque é uma exigência do CPC, comprova que a pessoa não tem, que ela está hipossuficiente. E outra coisa também, Daphne, importante, né? A hipossuficiência econômica, financeira, ela pode acontecer de forma superveniente. Às vezes a pessoa, no momento que ingressou com a ação, ela tinha condições, né? Pagou as custas, etc. e tal, mas acontece o quê? O que a gente chama de acidentes da vida, né? Que inclusive a gente trabalha isso muito na lei do superendividamento. Quando a gente fala de superendividamento ativo involuntário, né? Que é aquela pessoa que precisou se endividar porque alguém na família adoeceu, porque a pessoa perdeu o emprego, né? Precisou fazer um tratamento de saúde, uma cirurgia, alguma coisa dessa natureza, e pode acarretar o quê? A hipossuficiência superveniente. Então, ficar atento também a essas situações, porque eu mesmo já em processo, já consegui gratuidade da justiça depois. Né? O processo estava em curso já, o meu cliente ficou numa situação difícil financeiramente. Muita gente, por exemplo, ficou assim na Covid, durante a pandemia. Verdade. Empresários que quebraram, né? Pessoas que tiveram que recorrer a crédito para poder continuar sobrevivendo. Enfim, algo. São os acidentes da vida, né? Não é. E é bem importante mesmo isso que você está falando, Vitor, porque trazer essa comprovação, né, da hipossuficiência, no caso, por exemplo, se já desde o início, né, da ação, voltando até para aquele nosso exemplo da viagem ganhada de presente, você já trazer isso no começo te faz ganhar alguns meses de processo. Você pode ter certeza disso. Eu vejo, ô Vitor, aqui no estado do Rio, a gente vê uma média em quando a pessoa entra com pedido de gratuidade sem instruir esse pedido, em média, ela leva aí de 6 meses a 1 ano até que o processo de fato inicie. Que tem ali o primeiro despacho com o CITSE. Em alguns casos, a maioria dos casos, acaba de fato indeferindo a gratuidade, e aí a parte tem que recolher o valor de qualquer maneira, e só perdeu muito tempo. Mas se é uma situação que você sabe que tem como comprovar, né, que tem como trazer os documentos, por que não já não trazer ali na primeira oportunidade, já trazer essa inicial muito bem instruída com esses documentos? Essa é a questão da estratégia que a gente estava falando antes, né? E isso que o Vitor falou, também aqui para o Rio, tem algo muito importante para a gente pontuar com relação à gratuidade pedida ao longo do processo. O que acontece? Isso sempre é possível, né? Porque, assim como ele falou, essa hipossuficiência ela pode acontecer ao longo do trânsito da ação, ninguém está livre, né, de passar por uma situação de perder o emprego ou de uma situação de doença na família, que realmente venha trazer muitos problemas financeiros. Mas, ô Vitor, aqui no Rio, como é que é? Como é que funciona? A gratuidade deferida, mas só dali para frente é que ela vai produzir os efeitos. Não sei se é assim em todos os estados, mas aqui, né, tem enunciado específico nesse sentido do Fundo Especial aqui do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Tem gente que às vezes pede as custas ao final. Olha que interessante, Vitor. Imagina essa situação. Você entrou com a ação, naquele momento você virou e falou assim: olha, oh, excelência, eu não tenho como marcar com as custas agora, mas eu peço o recolhimento ao final, para que, né, a pessoa possa se organizar e pagar o final do processo. E o final do processo, na verdade, esse pagamento tem que ser antes da aprovação da sentença. Só que aí, no meio do caminho, suponhamos que seja essa situação, que você tenha, então, agora uma situação de hipossuficiência, você inclusive comprova, e o juiz defere para você a gratuidade. Como é que fica essas custas ao final? Infelizmente, essas são devidas. Aquelas custas iniciais do processo, elas são devidas. Por quê? O momento de incidência delas, que foi lá quando você interpôs a ação, né? Quando você distribuiu a sua ação, naquele momento não estava valendo ainda a gratuidade que o juiz deferiu para você. Só que, olha que importante, por isso que é muito importante mesmo que o advogado saiba todas essas nuances. Em última análise, sempre é o juiz que vai bater o martelo. Então, se ele disser para você e deferir para você uma gratuidade de justiça que
retroaja, quem manda é ele na situação. Então, se é realmente uma questão que aquelas pessoas não têm como arcar de jeito nenhum, junta tudo na petição, bota debaixo do braço, não é mais debaixo do braço, porque não é mais processo físico, e vai lá despachar, porque o juiz pode deferir isso. Se ele entender que é o caso, ele pode deferir, apesar de ter norma, né, do tribunal em sentido diverso. A gente vê alguns julgados nesse sentido, Vitor. Então, até é importante, o advogado pode juntar ali jurisprudência, né, juntar casos similares, e aí garantir que o cliente dele que esteja passando de fato por uma situação financeira difícil não tenha que arcar com custas tão altas, né? Daphne, você falou nesse assunto aí, eu lembrei, eu ia te mandar isso hoje pelo WhatsApp, acabei esquecendo que hoje meu dia foi meio tumultuado. Eu não sei se você viu, no Mato Grosso do Sul agora foi aprovada uma lei permitindo recolhimento de custas ao final do processo. Está indo para a sanção do governador. Eu vi, sim, eu li até a matéria, ô Vitor, e é o seguinte, existe inclusive um projeto de lei similar aqui no Rio, mas lá tem no Mato Grosso também. Essas custas são as custas específicas da execução dos honorários do advogado, tá? Que realmente existe também esse projeto aqui, para que o advogado não tenha que antecipar essas custas quando ele vai executar os honorários, para que realmente as custas dos honorários dele sejam marcadas só pela parte sucumbente ao final do processo. Então, lá eles conseguiram isso, está indo para a sanção, né? E eu acho que é um pleito dos advogados de todo o Brasil, né? Esperam muito que isso possa acontecer em outros lugares também, para garantir, porque são situações, às vezes, que a gente vê até esdrúxulas, sabe, Vitor? Hoje até mesmo, foi hoje mesmo, um advogado me mandou uma mensagem falando assim, nossa, Daphne, eu não estou acreditando, eu tenho R$ 200 de honorários para receber e estou sendo intimada a recolher a taxa judiciária mínima. E a taxa mínima é R$ 408,35. Olha aí eu sugeri para ela o seguinte, Vitor, ó, quem estiver escutando a gente, pega essa informação porque ela é valiosa para você. Falei para ela, doutora, tem duas possibilidades para você. A primeira é você peticionar e despachar com o juiz, porque em muitos casos o juiz vai deferir para você a isenção dessa taxa nesse caso, porque não tem nem lógica. Como é que você vai pagar uma taxa muito maior do que você tem para receber? E mesmo que seja o seu valor seja um pouco maior, mas às vezes não é muito maior, ou você tem um honorário de R$ 1.000 para receber, tem que pagar 408 de taxa, né? É muito caro. Mas, falei para ela, infelizmente isso é uma questão discricionária do juiz. Qual é a sua outra possibilidade? Já você vai fazer execução. Inclui na sua execução R$ 200 mais 435 da taxa que você está adiantando. Porque você tem direito a isso. E no caso ela estava executando a fazenda pública. Então ela com certeza ia ter esse dinheiro. A execução dela ia ser uma execução, né, positiva. Ela não ia correr o risco de ficar sem o dinheiro. Falei, então aí vai depender o que você tem que pesar. Você tem que analisar se aquela vara é uma vara que demora muito o processamento, que às vezes os processos ficam muito tempo na conclusão. Porque às vezes vale a pena, se você tem como adiantar esses 408, adianta, inclui na sua planilha que você vai ter ele de volta. Agora, se realmente estiver complicado, você não tem como adiantar, peticiona e vai lá despachar com o juiz para tentar essa isenção, porque vale a pena. Senão, ela ia fazer o quê? Não ia nem entrar com a execução dela. Isso parece até aquela coisa, taxa para remarcar passagem aérea. Passagem que você pagou R$ 200, para remarcar você gasta 400. Pois é. Fica até faz sentido. lógico, né? Não faz sentido. Com certeza. Ô Vitor, eu quero agradecer demais, mais uma vez, tá? Por você ter topado o convite, por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento. Muito obrigada. Sempre que você quiser, né, as portas aqui do Help Juris estão abertas para você, tá? Muito obrigada mesmo. Imagina, Daphne, eu que agradeço. Eu espero que o conteúdo de quinta tenha sido realmente de primeira, né, para quem nos acompanhou aí, e que tenha ajudado, né, cumprido aí o propósito até do próprio nome do canal, né, que tenha ajudado aí, dado help para o pessoal que nos acompanhou. E eu estou sempre à disposição, tá? Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu sempre
que eu tenho oportunidade aí de compartilhar, de contribuir de alguma forma aí com os advogados, com os colegas, né, até mesmo para esclarecer quem seja curioso só com direito, né? Eu acho que eu tenho muito, na época da faculdade, né, um professor falou para mim, vocês têm que retribuir, né, o conhecimento que vocês absorveram aqui, vocês têm que retribuir para a sociedade, que essa é a finalidade do conhecimento, né, o Daphne. Eu entendo que tem que ser algo democrático, tem que ser algo que vá tornar melhor a vida das pessoas, né, de uma forma geral. Para nós aqui da advocacia, não existe advogado que sabe tudo, não existe juiz que sabe tudo, promotor que sabe tudo. Eu entendo que é uma grande rede mesmo de apoio, de ajuda, né? E eu sempre peço ajuda quando eu preciso e também, da mesma forma, eu sempre estou disposto a ajudar quando eu sou solicitado. Então, obrigado aí pela oportunidade, sucesso para o canal aí, para você, né, que cresça cada vez mais. Obrigada. E comigo. Obrigada, Vitor. Deixa eu só aproveitar que eu vi lá no seu Insta, você tem um curso também, não tem? Sobre essa parte de direito do passageiro? Sim, sim. Eu tenho, na verdade, 2 cursos, né? Eu tenho um treinamento completo, que inclusive eu acabei eu até mudei o nome dele, porque é um treinamento que ele cresceu. É um treinamento, é um curso vivo, porque eu estou sempre levando professores novos lá para poder falar sobre algum tema. Inclusive, vou aproveitar aqui para te fazer um convite publicamente para ministrar uma aula sobre custas lá no meu curso. Com o maior prazer. Esse curso, ele é um curso, eu dei o nome para Advocacia Prática Avançada em Direito do Passageiro. Tá? Inclusive, agora eu coloquei um desconto nele durante todo esse mês de agosto, um presente pelo mês do advogado. É só usar o cupom lá, quem tiver interesse, vai lá no link na minha bio no Instagram, clica lá no link que está lá, tem 2 links, são 2 cursos. Esse mais completo, que tem o cupom de desconto mês do advogado, você vai ter 50% de desconto. Tá. E eu tenho um treinamento mais barato, que custa R$ 27,90. O pessoal até me perguntou, falou, Vitor, eu recebi um monte de mensagem de que eu lancei, falou assim, Vitor, é golpe? Eu falei, não, gente, não é golpe, não. Aí o outro veio perguntar, não, isso é a parcela do curso? Eu falei, não, cara, o curso custa R$ 27,90, é isso mesmo. Porque para democratizar o Daphne. E é um curso que é o seguinte, ele trabalha uma das maiores dores do advogado, que é o quê? O dano moral. Perfeito. Então eu identifico nesse curso quais são as situações que os advogados erram, muitas vezes, às vezes está com a faca e o queijo na mão ali e toma uma sentença de improcedência, de mero aborrecimento, porque às vezes não consegue demonstrar, né, que houve ali o dano moral, ou entra com a ação sem ter razão. Então, cara, R$ 27,90 é um cafezinho com pão de queijo de aeroporto. Senhora, Um curso aí de quase 4 horas, que eu trabalho ali 6 módulos, sabe? Então tá aí também para quem tiver interesse, né? Maravilhoso. Tem esses 2 treinamentos aí que eu tenho sobre direito do passageiro. Quem tiver interesse. Agora, inclusive, alguns alunos meus estão aqui acompanhando a live e eles podem testar a qualidade aí do material. Com certeza. Agora eu vou trocar o convite. Eu também vou te convidar para dar uma aula no meu curso também. Então, vamos embora. Então, depois a gente acerta esse tutão, hein, gente? Vai ficar maravilhoso, hein? Inclusive, eu quero aproveitar, gente, para já, né, em primeira mão, quem está acompanhando mais aqui o perfil já viu que a gente começou a divulgação hoje, mas eu quero convidar vocês para um evento, tá, que eu estou organizando, vai ser nos dias 26, 27, 28 de agosto, que é a Imersão Jurídica Dominando as Custas do TJRJ. Esse evento é gratuito, tá? Não paga nada. É um evento totalmente online, então não tem desculpa, você não precisa se deslocar, pode assistir de casa. Quem quiser se inscrever, pode ir no link da bio, ou pode comentar aqui, custas. Quem comentar custas já vai receber o link para você se inscrever. Você vai simplesmente colocar o seu e-mail e vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp. Nesse grupo eu vou mandar para vocês avisos, vou mandar para vocês material exclusivo. Só quem estiver no grupo vai receber material em PDF, aulas, enfim. O Vitor, eu faço com o maior carinho esse evento, tá? Para abrir mesmo a mente dos advogados.
e mostrar a importância das custas, o impacto que as custas têm nos processos, e já te dar os primeiros passos, o norte mesmo, para que você domine esse assunto e faça disso mais uma ferramenta para te auxiliar aí na sua advocacia, tá? Então, vocês todos aqui estão convidadíssimos. Eu quero até agradecer aqui o pessoal que agradeceu para mim pelas dicas. Doutora Fernanda dizendo que adorou a dica da planilha. A doutora Mona Lisa também falando que adorou a dica. Doutora Dilane, que agradeceu a gente, falou que foi excelente live, deu parabéns aí para o professor Vitor. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Foi especial. Obrigada, tá, doutor? Eu já estou no doutor, porque é costume, tá, Vitor? Não liga, não. Imagina, imagina. Então tá, um grande beijo, a gente se fala. Tchau, tchau, gente. Obrigado, obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.